Olá, estamos começando mais um programa Cenário Entrevista aqui pela TV Onda Digital, canal 8.2 e também pela TV Cenário Amazônia, o nosso canal no YouTube. Você escolhe aí como lhe agrada mais assistir ao programa que hoje recebe o deputado federal Amon Mandel Lins Filho, do Partido Cidadania. Ele que topou vir aqui ter um dedinho de prosa conosco e a gente fica muito feliz em te receber, Amon. Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Muito obrigado pelo convite, a você, a todos aqui da Cenário e da TV Onda Digital. Muito obrigado também a todos que nos assistem nesse momento. E um grande abraço a todos vocês. Compartilhem isso aqui depois. Vamos ter a melhor entrevista possível. Que bom, amor, que você veio aí bem aberto até esse papo aqui com a gente. A gente vai aqui fazer só um pouquinho do teu currículo. A gente sabe que, apesar de novo, você já tem uma longa jornada aí para ser compartilhada. O Amon, que é ativista social, em 2020 foi eleito, como você já sabe, vereador de Manaus, apenas com 19 anos. Durante 2 anos em que esteve na Câmara de Vereadores, manteve uma atuação combativa e também um perfil fiscalizador em relação à Prefeitura de Manaus e as próprias decisões ali da CMM. Foi deputado federal mais votado do Amazonas nas eleições passadas, né, com mais de 288 mil votos, segundo aí informações do TSE. Com apenas 1 segundo de tempo nos programas eleitorais e rádio e televisão, Amon chamou a atenção do eleitorado com a famosa frase "beba água", que foi uma das frases que marcou a campanha dele. E a gente vai falar sobre tudo isso mais um pouco. Amon, antes da gente começar aqui aí pelo viés político, eu gostaria aqui de falar sobre a sua biografia, na qual aqui a gente falou que você é ativista social, né? Já atuou como voluntário nas organizações das Nações Unidas, traz no currículo uma atuação aí também como escritor, tradutor, foi presidente do Podemos Jovens, mas eu queria me ater às questões sociais, que inclusive são pautas que eu gosto muito. Qual o âmbito, qual o trabalho social que te chama a atenção e por que Amon é ativista social? Então, eu comecei a vida política, não política partidária, mas falando das políticas sociais, num movimento chamado Movimento Wikimedia, que é responsável, dentre outros projetos, pela Wikipédia. É um movimento pelo conhecimento livre, onde nós temos o ideal ali de prover para toda a humanidade a capacidade de ter acesso a todas as informações. Então, a ideia é que nós consigamos dar à população em geral as oportunidades que eu tive e que eu sei que muitos não tiveram. Então, os voluntários no movimento Wikimedia se unem em prol do conhecimento livre, da divulgação científica e assim por diante, e acabam agregando ali valor em outros movimentos. Então, em uma dessas movimentações, dessas parcerias entre o movimento Wikimedia e outras instituições, eu conheci a United Nations Volunteers, que é a agência de voluntários da ONU, e me juntei também, passei a fazer parte do pool de voluntários das Nações Unidas, ajudando ali a fazer trabalhos de tradução online de artigos científicos, entre outras coisas, na plataforma das Nações Unidas. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade, sempre quis, de participar de uma missão humanitária, porque o processo seletivo das Nações Unidas para esses voluntários, para as missões humanitárias, é muito rigoroso. Eles não aceitam, primeiro, menores de idade, então eu era menor de idade na época, já começa aí, mas eles também têm todo um processo seletivo que é feito com edital, onde eles têm ali... pegam as pessoas que têm experiência de campo, ou seja, quem já tem ali provavelmente mais de 10 anos de experiência em missões com as instituições do seu país, sei lá, alguém que tem experiência nas Forças Armadas do seu país, pegam pessoas que já têm, além de tudo isso também, um elevado grau ali, academicamente falando, são doutores, PhDs, enfim, e aí eu estou buscando ainda tudo isso para um dia também me juntar a esse corpo. Mas tu consegue ainda conciliar com essa tua jornada na política em si? Sim. Tu consegue conciliar com essas atividades voltadas para as Não, pautas sociais? tudo isso faz parte do meu hobby, na verdade, né? Então, com certeza, porque quando eu chego em casa não tem nada para fazer, eu vou lá editar um artigo, vou lá traduzir alguma coisa. Gente... Mas, assim, hoje em dia eu atuo socialmente muito mais nos nossos próprios projetos, os meus projetos, do que no movimento Wikimedia e na UNV. Mas você ainda faz parte desse... Sim, faço parte dos dois. Faço parte da pool de voluntários na UNV e sou editor, inclusive com alguns privilégios administrativos, entre aspas, dentro da Wikipédia, por exemplo, e outras
outros projetos do movimento Wikimedia, onde a gente pode reverter artigos em massa, edições de vândalos, a gente pode corrigir erros ortográficos em massa também aqui, em artigos, revisar toda a bibliografia, sugerir ali o bloqueio de editores, junto a toda a nossa comunidade. Participar das votações para mudar as regras da Wikipédia, do que pode, o que não pode, qual fonte é aceita, qual fonte não é aceita, dentre várias outras coisas. Mas hoje em dia eu atuo muito mais nos projetos próprios do que nesses dois movimentos aí, na UNV e no movimento Wikimedia. Na UNV eu aprendi sobre os 17 ODS, 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, com base nos ODS, nós criamos ali 4 projetos que hoje estão crescendo. O primeiro deles foi o Epifania Político. O Epifania Política é um projeto voltado à educação política e educação em geral. Esse projeto foi iniciado ali por volta de 2017, 2018, depois a gente deu uma pausa nele e agora esse ano retomamos. Ontem mesmo nós tivemos uma atividade onde nós tivemos ali o ponto de exclamação, que consiste num púlpito com um ponto de exclamação esculpido, onde nós convidamos ali as pessoas a se manifestarem e falarem aquilo que elas não falavam. Então, você pode fazer uma atividade mais voltada para o ponto de vista das artes e da cultura, onde você, por exemplo, convida a pessoa a declarar o seu amor, seja por um familiar, seja por uma obra de arte, um livro, algo do tipo. Ou nós temos esse mesmo modelo de ação para que as pessoas se manifestem politicamente contra uma determinada situação. Então, a gente coloca ali alguns voluntários para estimularem as pessoas, eles chegam lá e fazem o seu pronunciamento, dizem o que está revoltando eles, e assim eles estimulam outras pessoas a fazerem o mesmo, pelo exemplo. E a gente faz isso de forma repentina, são tipo flash mobs que a gente faz publicamente, então a gente chega lá, bota o púlpito do nada com um megafone e as pessoas chegam. Sim. Elas se sentem à vontade? Sim, participam e bem. E, enfim, além da Epifania Política, a gente tem o Caravana das Letras, que é um projeto para educação, cultura e arte, onde a gente distribui livros. Nós promovemos shows com artistas voluntários, peças teatrais, workshops escritos de leitura, debates em praça pública, que a gente chama de café democrático, onde a gente bota ali 3 mesas com um negócio meio change my mind, seria um negócio de uma plaquinha de mude a minha opinião. Então a gente pega 3 mesas, uma com posicionamento de centro, uma de esquerda e uma de direita, escolhe um tema, por exemplo, na área ambiental e dá uma perspectiva de centro, de direita e de esquerda, e a gente coloca ali a placa dizendo, uma afirmação, as políticas ambientais dificultam o desenvolvimento socioeconômico de uma região específica, mude a minha opinião. E aí as pessoas que discordam sentam lá para debater. E vice-versa. Por exemplo, em outra mesa a gente coloca lá, as políticas ambientais foram sucateadas e precisam ser recuperadas, pois não há desenvolvimento socioeconômico sem pensar também em sustentabilidade. E a gente bota ali todos os 3 possíveis vertentes ali para as pessoas debaterem. Então, a gente chama isso de café democrático. E aí a gente tem o Galho Forte, que é o nosso projeto, onde a gente começou plantando uma árvore por voto, inclusive foi anunciado aqui na Cenário, na época das eleições lá atrás, né? E onde nós plantamos ali as árvores geolocalizadas, nós colocamos lá no site um mapa, nós estamos agora no movimento de replantio das que foram vandalizadas ou morreram, né? E registramos com fotos, fizemos isso com milhares e milhares de voluntários ao longo do tempo, pontualmente, em cada ação nós tínhamos ali algumas dezenas ou centenas de voluntários, né? E isso deu origem ali a esse projeto que hoje é muito maior do que apenas plantar as árvores e formar um corredor ecológico. A gente está tentando ali, na fase 2 do projeto, além do replantio dessas áreas e formar um corredor ecológico, fazer um trabalho de recuperação da degradação ambiental nos igarapés de Manaus, começando pelo igarapé do Mindu. Então, a gente tem o apoio ali de professores universitários, da UFAM, da UEA, nós temos o apoio de algumas outras instituições que pontualmente nos ajudam em uma ou outra ação social e temos um projeto que vamos iniciar já agora, no meio desse ano, em 2023, em junho, que faz parte da fase 2 do Galho Forte, desse subprojeto SOS Mindu, onde nós, em parceria com escolas públicas e particulares e universidades aqui do Amazonas, nós vamos promover uma competição entre os alunos dessas universidades para que eles desenvolvam soluções inovadoras para a despoluição das águas do Mindu
E, com base nessa competição, nós vamos promover ali algumas premiações, algumas articulações junto a essas instituições, como, por exemplo, levar esses alunos, um desses projetos, o projeto que for escolhido pelos jurados como o projeto mais viável, o mais inovador, com melhor custo-benefício e mais fácil de ser desenvolvido, com maior impacto social, a gente pega esse aluno e eu, como membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, posso incluir um convite a esses alunos para que eles participem de uma missão internacional e falem sobre o projeto deles, por exemplo, em alguma conferência das Nações Unidas. Então, nós vamos levar eles para a ONU, vamos levar eles para as universidades do exterior, vamos levar eles para o Congresso Nacional para que eles conheçam os ministros, os principais deputados, os senadores, os principais investidores ou os principais gestores do Brasil, das capitais e dos governos estaduais e assim por diante, para que a gente possa impulsionar a solução deles. Em troca, a gente pega essa solução e eles ajudam a gente a fazer o primeiro case de sucesso da iniciativa deles para cá, para Manaus, sem os custos. Então, a gente ajuda. Óbvio, nós buscamos ali os investimentos para custear a execução do projeto, mas o idealizador ajuda a gente com essa consultoria dele, com a expertise dele e fazendo acompanhamento dessa execução para que o primeiro município seja Manaus. E aí a gente tem, além disso, o projeto Amadeu Teixeira, que é um projeto na área dos esportes e da saúde, onde a gente promove campeonatos com cerca de 35 ligas esportivas ali que a gente tenta abraçar dentro de uma rotatividade. E aí a gente articula dentro de uma rede para que uma rede, uma liga esportiva ou um atleta apoie outro, que às vezes a gente tem, por exemplo, uma instituição que contratou um fisioterapeuta, CLT, trabalha todos os dias ali em tese pela carteira, mas na prática eles não utilizam os serviços desse fisioterapeuta todos os dias. Então a gente chama essa instituição e fala, olha, vocês não estão utilizando todos os dias, então a gente queria perguntar se vocês têm como ajudar a instituição tal. E vice-versa. Então a gente criando essa rede, a gente conseguiu, sem precisar vender alma ao diabo, mas fazer com que todas essas ligas esportivas consigam, ao longo do tempo, no curto, médio e longo prazo, se apoiarem e ter uma melhora em geral no segmento ali dos esportes, na cidade de Manaus. Muito bom. E nessa viagem toda, nesse todo resumo que você fez aqui, eu ia chegar lá, mas já vamos começar aqui. Toda essa tua questão voltada para os âmbitos sociais foi, não sei se o primeiro passo, mas foi uma baita de um impulsionamento para te entrar de cabeça na vida política? Com toda certeza. Eu entrei precisando na vida política porque ainda na adolescência, quando nós idealizamos ali esses projetos, eu busquei o apoio ali, tanto da família quanto de políticos de mandato e assim por diante. Não encontrei o apoio integral ali em nenhum e nem outro. Então, isso fez com que a gente, o nosso grupo se mobilizasse. Não era eu o único integrante, né? Mas isso fez com que nós buscássemos a inserção ali na política partidária, já que ninguém nos apoiava integralmente e ninguém confiava nesses projetos, né? E já que nenhum político decidiu apoiar o projeto. Então, isso foi ali um pontapé inicial, sim. Amon, quais são assim, as figuras políticas que te inspiram? Tu é muito novo, mas parece ser muito centrado, muito dedicado. Tem figuras políticas locais ou fora daqui que te inspiram? Olha, eu tenho inspirações pontuais em cada tema, em cada segmento, porque tem pessoas que têm um trabalho significativo num determinado segmento social, mas não em outro, e que é referência em um, mas não em outro. Então, por exemplo, uma dessas pessoas que me inspiram numa postura mais inovadora na política, mais, sabe, pé dentro, é o ex-presidente americano Kennedy, que foi morto, John F. Kennedy. Ele foi o presidente responsável, por exemplo, pela missão que levou o homem à Lua. E tinha uma frase assim, muito, muito, muito boa, que era we don't do things because they're easy, we do things because they are hard. Só que ele falava com uma entonação ali. Então, ele era uma pessoa que buscava desafios, que estava sempre superando a si próprio e inspirando as pessoas a superarem os seus desafios também e a entrarem nessa competição ali pelo desenvolvimento tecnológico, pelas descobertas científicas e assim por diante. Maravilha. Falando em inspiração, vou trazer aqui para o âmbito local. Nas últimas 2 eleições, você
se filiou, né, a partidos em que o nosso querido saudoso ex-governador Amazonino Mendes disputava cargos para prefeito e para governador, como o Podemos e o Cidadania. Qual era a tua relação com o Amazonino, essa figura que significou muito para o Estado? Foi quem foi, a gente não pode negar. E a gente sabe que quando houve aí essa, não sei se a palavra certa é essa, mas essa aproximação de vocês, deu o que falar na internet. Então, assim, quando você lembra de Amazonino Mendes, você pôde conhecer, você pôde conversar com o Amazonino Mendes. Eu comecei a vida política, na verdade, no partido Podemos, que à época era o mesmo partido do Amazonino. Sim. Então, quando eu me candidatei como vereador, na verdade, eu busquei ali, dentre as figuras disponíveis, aquele que eu acreditava que tinha maior bagagem política, que tinha um grupo com as pessoas mais competentes e assim por diante, quem mais tinha feito. E, inevitavelmente, sem dúvida nenhuma, quem mais fez pelo Estado até hoje foi o Amazonino. Ele teve as maiores obras, criou a UEA, os principais hospitais, as principais obras de infraestrutura, enfim. Agora, com certeza, também teve muitos erros ali na sua jornada. Sim. Então, eu busquei naquela época tentar pegar o melhor de Amazonino e deixar o pior. Então, aprender com os acertos e não repetir os seus erros. Sim. Uma das coisas que ele costumava dizer em vida, e uma das últimas coisas, na verdade, que ele chegou a me dizer, foi justamente que ele se arrependia de ter feito alianças políticas e me recomendou que não as fizesse. Então, isso poderia ser até uma espécie de contradição, porque em tese estaria fazendo uma aliança com ele, mas na prática não era bem assim. A gente tinha ali uma relação mais amistosa, estávamos no mesmo partido, mas não era propriamente uma aliança onde ele mandava em mim e vice-versa. Então, nós convivíamos ali, eu tinha liberdade para criticá-lo, como fiz, inclusive, no meu ato de filiação ao Cidadania em 2022, e isso foi o que sempre, na verdade, me deixou satisfeito em toda essa trajetória, porque ao contrário de muitos outros atores políticos, e ele, com toda a bagagem dele, tendo sido governador várias vezes, prefeito várias vezes, tinha uma postura de aceitar essas críticas e não só permiti-las, como acatá-las e depois dar um feedback, dizer lá, você falou tal coisa e eu incluí isso no meu plano de governo. Então ele te ouvia? Sim, até certo ponto, em algumas coisas. Sim. Naquelas críticas, ele depois voltava e falava, olha, eu incluí isso aqui no meu plano de governo. Legal. Isso eu achava uma postura sensacional que eu vou tentar também ter. Que bom. É um legado que fica, então, né? É um aprendizado que ele deixou para gente. Ele tem um legado, tem muito a ensinar. Obviamente, tem muitos erros e eu não vou querer repetir os seus erros. Mas a gente também não pode ignorar tudo que ele fez em vida. Né? Tá certo. Vamos falar das suas campanhas que são inusitadas. A primeira ficou conhecida aí por prometer plantar árvores, né? E você falou ainda há pouco sobre isso. Foram todas geolocalizadas, georreferenciadas, está tudo no site, cumprido. E aí, logo ano passado, veio a questão do Beba Água. De onde vem essas propostas, essas ideias de campanha que você faz? Eu acho que, não sei se é de forma pensada, se é de marketing, mas de uma forma tão natural que quando você vê já bombou. Então, é uma coisa que vem de mim, mas obviamente é debatida com toda a equipe. Em 2020, quando nós conversamos ali com toda a equipe, nós tivemos ali opiniões divididas, porque algumas pessoas tinham noção da dificuldade que é plantar essas árvores todas, e outras não. Mas aí, pelos ideais ali na área ambiental, por tudo que eu já defendia e o histórico, eu achei que era uma excelente ideia. E aí a gente passou por cima disso, assumiu o compromisso, plantamos tudo. Depois eu descobri também, eu acabei concordando com as pessoas que dá trabalho pra caramba, ainda mais com o solo. Quantas árvores foram? 7.537. A gente plantou, na verdade, 7.540, 50, passou, né? Uma margenzinha, mas foram 7.537 árvores, que representa o número exato de votos que eu recebi em 2020. Tem um tipo específico dessas árvores? Era só um tipo? Diversificadas. Então, até porque se a gente plantar árvores da mesma espécie, num determinado ponto localizado, a gente pode causar um desequilíbrio ecológico. Maravilha. Então, a gente tem o apoio ali de biólogos, de engenheiros agrônomos, ambientais e florestais no nosso projeto ambiental. E eles consideram ali essa diversificação das espécies justamente para a gente evitar causar um desequilíbrio ecológico, onde a gente acabe mais prejudicando o meio ambiente do que ajudando. Né? Então,
tem isso, a gente diversifica, não sei assim a proporção exata, mas tem de todas as árvores, às vezes frutíferas, às vezes não, dependendo da localização, respeitando o plano diretor de Manaus, né? Mas basicamente. E na segunda campanha, com o Beba Água, a nossa ideia foi... Foi histórico. Assim, uma das coisas que a gente precisa, que um líder precisa, é demonstrar a capacidade de comunicação eficiente. E nós tínhamos um segundo para se comunicar com toda a população do estado do Amazonas. Então a ideia foi a gente pegar esse um segundo e, ao mesmo tempo, mostrar que eu não estava, ao contrário de outros políticos, mentindo no horário eleitoral, que é uma coisa que o cidadão já pensa, passa a propaganda eleitoral, horário da mentira. Então eu era o único que não estava ali aos olhos da população mentindo. Era o único que estava falando algo de realmente útil, com uma preocupação aos olhos de uma parte da população genuína com a saúde, falando, e bem-humorada, beba água. Mas de onde veio essa frase? Então, vou falar beba água. Ao mesmo tempo virou um jargão de campanha. Ou foi uma orientação? Amor, eu acho que se isso... É um meme que já existe no Twitter, que as pessoas já usavam comigo. Toda vez que a gente acerta, faz uma grande denúncia ou algo do tipo, as pessoas chegam lá no Twitter e nas outras pessoas dizendo, ei, já bebeu água hoje, não sei o quê. Bom. Então, é um meme que já existe. Né, uma coisa que já faz parte do jargão e do léxico da linguagem jovem, que nós utilizamos como um jargão de campanha. Qual que foi a ideia por trás também disso? Além de tudo isso, ele virou um jargão porque nos discursos que reforçavam ali a minha postura combativa em relação aos nossos opositores, a gente falava, beba água porque vai ter que me engolir, bebam água porque vão ter que me engolir. Então, era basicamente isso ali. Só que aí, na propaganda televisiva, era só um segundo, que era o beba água, e nos discursos, nas redes sociais, era bebam água porque vão ter que me engolir. Basicamente, onde a gente reforça as denúncias, os ideais de transparência, de combate à corrupção, dentre outras coisas. Essa foi a ideia. Que ia bombar tanto, que ia fazer tanto burburinho. Olha, eu torci para isso acontecer, mas a gente não tinha certeza, né? Que bom, amor. Olha, a gente está conversando aqui com o deputado federal Amon Mendel e a gente volta já com o segundo bloco. Não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o segundo bloco do programa Cenário em Entrevista. E antes de continuar aqui a conversa,
com o Amon, que é o convidado de hoje, eu quero te indicar aí a nossa edição física, ou impressa, como você preferir chamar, da revista Cenário, já está nas bancas, você também pode garantir a sua assinatura, basta entrar no site e na aba de assinatura que você aí garante conteúdos exclusivos. Lembrando que nem todo conteúdo que sai aqui na revista sai no site. Então tem matérias especiais, exclusivas, que você só encontra aqui conosco. Então garanta a sua, porque essas aqui e outras a gente já vai aí presentear o Amon quando terminar a nossa conversa. Amon, continuando aqui a nossa prosa, você foi eleito vereador em 2020, foi o primeiro cargo público seu. Durante a sua atuação na Câmara, ela ficou marcada pelo combate ao mau uso do dinheiro público, como os gastos de mais de R$500 mil com o kit selfie, foi polêmico o kit selfie, a oposição à construção da obra do prédio anexo 2 à Câmara Municipal, né? Foram algumas das inúmeras pautas abraçadas por você no sentido de combater, né, e de fiscalizar. E também a gente sabe que essa tua postura traz também polêmicas. Como é que tu lida com isso? Como é que é a tua postura em relação a isso? Até realmente quando a gente está falando aqui no intervalo, cancelamento, essas coisas. Como é que você lida com essas questões, Amon? Olha, eu não sou movido a polêmicas, elas simplesmente ocorrem, são um reflexo do posicionamento político e da movimentação que a gente faz com a população. Obviamente, sempre que eu busco um posicionamento de combate a alguma atitude de outro mandatário, eu sempre estimulo a população a nos ajudar na cobrança, cobrando os outros políticos, debatendo com os aliados desse outro político e assim por diante. E a postura que eu tive para com essas coisas no mandato de vereador foi simplesmente um reflexo daquilo que eu já defendia desde a minha primeira campanha, do bom uso do dinheiro público, da moralidade e da transparência. O chamado puxadinho, que foi apelidado pela imprensa como puxadinho, foi bater no Jornal Nacional como puxadinho, né? E ele foi ali uma obra repleta de problemas relacionados à transparência, quer dizer, ali a gente viu que no projeto previam mais gabinetes de vereadores do que a quantidade de vereadores. E aí o presidente da Câmara, à época, disse que porque a Constituição Federal já prevê ali nos seus artigos um aumento da quantidade de vereadores ao longo do tempo, sendo que esse aumento ele sempre se refere ali, ele sempre é proporcional à população da cidade. Então, para que nós tivéssemos aquela quantidade X de vereadores, nós precisaríamos aumentar a população da cidade de Manaus. Então, questionando, por exemplo, o IBGE, sabendo pela taxa de crescimento populacional atual, quanto tempo a gente levaria para ter a população necessária para justificar essa quantidade de vereadores, a gente descobriu que nem nos próximos 50 anos a gente teria essa quantidade de vereadores. Então, assim, ficaram uma série de pontos e de dúvidas que precisavam ser esclarecidos e que a gente não teve o devido esclarecimento. E a minha oposição à construção desse prédio foi justamente por isso. Então, tá parecendo que estão só querendo torrar dinheiro público. Isso aqui é muito semelhante a quererem forçar a barra para construir algo desnecessário, que é algo que já fazem em casos de corrupção conhecidos. Enfim, é uma coisa que não tem como justificar. Kit selfie é a mesma coisa. Todo vereador já tem ali um apoio que recebe da Câmara Municipal, da Diretoria de Comunicação, para ajudar na produção ali de alguns materiais, e tem também os seus próprios assessores, a sua verba de gabinete, a cota para exercício da atividade parlamentar, que é o chamado cotão, que é a verba que eu nunca utilizei, que não utilizo. E essa verba já inclui ali gastos com a divulgação, com a produção do conteúdo e tudo mais. Então, não faz sentido. Além de já ter tudo isso, ainda recebe o tal de um kit selfie, como foi também chamado pela imprensa, com uma câmera de baixa qualidade, comprada com o preço ou com o valor de uma de alta qualidade. Então, era uma coisa que com certeza tinha que ser combatida e que nós denunciamos. Mas não com o objetivo propriamente de criar polêmica. Isso daí é reflexo, né? Que realmente foi um reflexo, né? Chegou ali para fazer barulho. Agora, mudando de assunto, falando da sua ida para Brasília, finalmente, antes de assumir o mandato como deputado federal, você deu uma entrevista ao Poder 360 e na matéria você dizia o seguinte, abre aspas, idade é só um número e um possível preconceito de deputados mais velhos, fecha aspas. Pouco mais de 3 meses a gente está aí, você indo para Brasília e trabalhando e atuando lá. Você sentiu esse preconceito? Com toda certeza, senti não apenas quando assumi como vereador na Câmara Municipal de Manaus, mas lá também. Primeiro porque
a atividade política, quem é deputado federal há vários mandatos, já carrega consigo ali um certo grau, digamos, de uma bagagem de um ego, de uma postura que, em geral, é o contrário da humildade, digamos assim. E que era para ser, né? Que era para ser regras, né? Era para ser, porque é o representante do povo. Mas, enfim, continua. Exato, uma postura que é o contrário do que era para ser. Os representantes, eles tinham que compartilhar das mesmas características da população em geral. Então, compartilhar da humildade, compartilhar das mesmas preocupações e assim por diante. E na prática não é o que ocorre. E é difícil para esses deputados engolirem que uma pessoa com 22 anos, que foi eleita com 21 anos, tem o mesmo cargo que eles e fala de igual para igual. Então, é uma coisa que eu enfrento no dia a dia, sim. Como é que você costuma se sair dessas situações? Você ignora? Olha, eu ignoro. Dá resposta com o trabalho? Não, passa por cima, responde com o trabalho. Quando eles estão vendo, já estão lá sendo cancelados nas redes sociais, já estão lá sendo pressionados pela população, já estão lá aparecendo na imprensa, porque, infelizmente, a gente tem essa diferença de fato de idade e, obviamente, que eu vou usar isso também ao meu favor. Quer dizer, nós temos uma capacidade de comunicação de massa com a população através de redes sociais que, geralmente, essas pessoas não têm e eu comunico para a população o que está acontecendo. Eu vou falar, ele está gastando mais dinheiro público do que devia, ele está agindo de uma forma que cheira muito mal, ele está... enfim, a gente denuncia e a população pressiona. Então... cada um carrega a sua cruz. Você acha que seu ponto forte nessa sua trajetória política, ou em toda a tua jornada, é a tua facilidade de se comunicar? Você acha Sim, que você acho. acertou no viés de como se comunicar? Porque se comunicar... Comunicação em massas. Eu tenho, sim. Obviamente todo mundo sabe, com essa minha postura, um monte de gente me chama de nerdola, não sei o quê, eu realmente tenho alguma dificuldade com o relacionamento interpessoal, com essa política mais como fazem, né, no dia a dia, porque geralmente até acho que é um pouquinho de falsidade desses outros políticos, sabe? Forçar essa intimidade toda com as pessoas. Mas eu tenho alguma facilidade, sim, de comunicação de massas e através das redes sociais, através do uso da tecnologia. Então, se por um lado eu tenho o ponto fraco do relacionamento interpessoal e dessas outras articulações políticas, por outro, eu tenho essa facilidade de comunicação. E a comunicação eficiente facilita muito no processo ali de liderança, no processo de influenciar as pessoas e mudar a nossa sociedade. Maravilha. Entre os projetos de lei apresentados por você está o que propõe o valor mínimo de um salário mínimo para a Bolsa do Fundo Nacional de Educação. Me corrija se eu estiver errada, tá? Sim, defende a ideia. Que auxilia a permanência de estudantes no ensino superior. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto, presidente? Você deve lembrar ali do caso de uma moça do interior do Amazonas que passou, foi uma das únicas que tirou nota 1000 em redação e que não tinha condições de vir a Manaus para estudar na Universidade Federal do Amazonas. Existe uma verba federal que faz parte ali dos programas dentro das universidades federais e assim por diante, que visa apoiar esse tipo de público, né? Essas pessoas que não têm condições de vir, por exemplo, do interior para cá, de se manter e de continuar os estudos, que é uma bolsa, um auxílio que é dado. Sim. Só que, usualmente, como não há uma padronização, um teto mínimo ali desse auxílio, às vezes, ou podem, para tentar atender mais pessoas, reduzir o auxílio em si e, basicamente, inutilizá-lo, porque ele passa a, embora ser distribuído para mais pessoas, ele não resolve 100% o problema de nenhuma das pessoas que está recebendo, ou, por outro lado, podem receber ali aumentos, digamos, em períodos eleitorais, por exemplo. Então, para evitar a manipulação desse tipo de valor e para garantir uma dignidade, um respeito para com os estudantes e as pessoas que precisam dessa dignidade, dessas condições mínimas para estudarem e terem as mesmas oportunidades que outras pessoas têm na vida, nós temos o projeto de lei ali para estabelecer ali um teto mínimo, uma referência para esse auxílio, basicamente. Maravilha. Na Câmara, Amon, você faz parte da comissão externa para fiscalizar obras públicas inacabadas e paralisadas no país, é isso? Sim. Só aqui no estado são mais de 300. E eu gostaria assim, de saber, olha, de acordo com o órgão de fiscalização, inclusive, mais de 60% dos projetos com recursos federais inacabados no Amazonas são voltados, inclusive, para o que a gente está falando agora, para a área de educação. Sim.
Como você pretende cobrar isso do governo Lula, esse retorno dessas obras? Como é que vai ser a tua postura em relação a essa pauta? A Comissão de Obras Públicas Inacabadas e Abandonadas, Paralisadas, é uma comissão que visa cobrar não só do governo federal, mas de todas as esferas, então da esfera federal, estadual e municipal, a quem quer que tenha sido culpado ali para a paralisação ou para que a obra seja inacabada. Sim. Então, a ideia da Comissão de Obras Inacabadas é convocar e requerer informações ali do governo federal e dos demais órgãos para que a gente apure a responsabilidade pela obra inacabada e mobilize os órgãos de controle para que o gestor seja punido eventualmente e também para que a obra seja retomada. Então, independentemente de qual tenha sido o problema para que ela tenha sido paralisada, a gente quer, por exemplo, destinar a verba necessária para que ela seja retomada e inaugurada eventualmente. Não faz sentido desperdiçar esse dinheiro público todo com centenas e centenas de obras. Nós temos aqui em Manaus, por exemplo, o caso de uma creche na União da Vitória que foi construída inteira numa área alagadiça, lá numa área que é pantanosa, que tem ali um igarapé que passa por trás e que quando chove alaga e que é impossível de ter sido inaugurada. Porém, já se sabia que essa área seria inadequada antes. A gente já sabia que era uma área de possíveis alagamentos. E aí a gente precisa saber por que, mesmo sabendo disso, na época, o Poder Executivo fez essa obra lá. O que o secretário pensou? Será que teve algum caso de corrupção? Se sim, com quem? E, da mesma forma, por que os mecanismos do governo federal e de todo esse programa para transferência de recursos para essas obras não impediu que essa obra específica fosse iniciada num local inadequado? Então, isso pode ocasionar ali, mostrar para a gente pontos de aperfeiçoamento na legislação federal que a gente pode propor, mudanças na lei, indicações legislativas, requerimentos, assim por diante, e mostrar também um caminho, uma linha investigativa que o Ministério Público pode tomar. Maravilha, a gente continua aqui essa conversa com a Manu Mendel. A gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Não sai daí que é bem rapidinho. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
De volta com o terceiro e último bloco dessa conversa aqui com o deputado Amon. Amon, já começo o terceiro e último bloco te perguntando qual é a tua análise em relação aos 100 primeiros dias do governo Lula, ele que fez aí um relatório, um balanço recentemente dos 100 primeiros dias de governo. Qual a tua leitura? Acho que o governo patinou nas suas propostas ali para os 100 primeiros dias de mandato. Nós lutamos muito, por exemplo, no início do ano e no início do governo, para incluir a questão da BR-319, da 174, de outras estradas ou pontos ali relevantes socialmente para o nosso estado. E mesmo após a suposta inclusão, a gente não viu ali nenhuma mudança concreta na realidade da BR-319 para a população do estado do Amazonas. Pelo contrário, a gente viu apenas obras emergenciais sendo feitas e demorando a serem feitas ali nas pontes da BR-319. Vimos ali uma evidência, um sintoma de doença na comunicação do governo federal. A comunicação tem sido péssima e não tem ali sido suficiente para pautar ali esses interesses do governo federal. Então, é mais um ponto que a gente questiona. E, para além disso, vimos também ali alguns problemas na formação da base do governo dentro do Congresso Nacional, que devem dificultar ali que algumas coisas, como a tão sonhada pelo governo federal reforma tributária, seja aprovada. Eu já tenho hoje dúvidas se essa reforma, de fato, vai ser aprovada ou não. Maravilha. Falando nessa reforma tributária, qual é aí a sua leitura realmente em relação às promessas do Lula de cumprir, né, uma promessa de campanha dele é que a Zona Franca seria intocável. Você acredita nisso? A minha leitura é a de que, de fato, nós precisamos que a Zona Franca não seja influenciada, não seja tocada pela reforma tributária. No entanto, é logicamente impossível que isso aconteça com a mudança de impostos como querem. Então, nós precisamos que junto com a reforma tributária, um novo mecanismo seja criado para manter a vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus, e não mais o mecanismo da isenção do IPI. Porque com a extinção do IPI, obviamente, nós precisaríamos de um outro mecanismo. E o que nós temos percebido, pelo menos do meu ponto de vista politicamente, é que embora o governo federal ele alegue que é a favor da Zona Franca de Manaus e que não vai mexer, ele não tem demonstrado, primeiro, que vai ter a força suficiente para interceder a nosso favor dentro do Congresso, e segundo, que ainda que tivesse essa força, não tem demonstrado também que vai utilizar isso, que vai se meter e influenciar para a criação desse novo mecanismo. Ou seja, esse apoio à Zona Franca de Manaus ele pode acabar ficando apenas no discurso e, em vista dos interesses dos deputados de outros estados e de outros setores econômicos no Brasil, a gente pode acabar sofrendo um prejuízo na Zona Franca de Manaus e no nosso estado para com a manutenção dessas vantagens comparativas, que não seria compensado pelo governo federal nessa articulação. E aí o que a gente vê de solução alternativa é simplesmente a criação de um fundo de compensação financeiro para que a perda que o Estado teria fosse reposta pelo governo federal. Só que aí isso traz algumas consequências para a gente. Primeiro é que simplesmente transferir isso através de um fundo de compensação não mantém os nossos empregos, ou seja, o Estado mantém a arrecadação dele, e financeiramente e tal, mas os empregos são perdidos. E aí a gente passa a aumentar a necessidade de programas assistencialistas no nosso estado. Então a gente faz com que a população do estado do Amazonas seja fadada nas próximas décadas a depender de um assistencialismo ainda maior. E segundo, a gente trava o crescimento do nosso estado, porque dificilmente nós conseguiríamos ao longo do tempo ganhar ali as brigas para aumentar esse fundo de compensação. Então, ele seria ali provavelmente meio estático e isso travaria o nosso desenvolvimento e o crescimento do Estado ao longo do tempo. Então, não é uma solução interessante para o nosso Estado. A bancada do Amazonas não defende esse fundo a priori e nós estamos preocupados com isso. É uma pauta complexa. E falando em pauta complexa ainda no ramo da economia, você acha que a economia é um dos grandes desafios do governo federal? Com toda certeza, o governo federal ele quer manter os seus gastos atuais, tanto em assistência social quanto saúde, segurança pública, dentre outros assuntos, entre outras pautas. E ainda assim, por conta da preocupação deles ali com a popularidade de algumas medidas e da dificuldade deles para formarem uma base sólida no Congresso Nacional,
tem ali uma dificuldade para aumentar a arrecadação. E aí fica a questão, como é que eles vão manter os gastos que já estão acima da arrecadação, que já estão deficitários, sem aumentar a arrecadação? Ao meu ver, a única solução que o governo vai ter é ou cortar os gastos, como fizeram no governo anterior, por exemplo, na área da educação, porque dificilmente vão cortar na assistência social, que é nas políticas de combate à fome, de moradia popular e assim por diante, dificilmente vão cortar na área da segurança e na área da saúde, dentre outras. Então, eu acredito que ou o governo federal vai ter que fazer isso, e eu espero que não faça, e defendo que não faça, e se tentarem, vou ser contra, ou vão ter que trabalhar para aumentar a arrecadação. E aí, como que se aumenta a arrecadação? Com algumas tentativas falhas e desastrosas, como aquela ali de taxar os produtos que hoje são negados, né? Da Shein, de outras iniciativas, Shein, AliExpress, etc., aumentando a arrecadação, reduzindo, por exemplo, os benefícios da Zona Franca de Manaus, é o que eles podem pensar, dentre outras situações. E aí tem algumas jogadas políticas, onde eles dizem que protegem a Zona Franca, mas na prática não movem, não se mobilizam politicamente para nos ajudar a protegê-la. Então eles não protegem, eles simplesmente mantêm uma posição de neutralidade. E nesse sentido, uma posição de neutralidade é permitir que os interesses dos outros deputados no Brasil superem a nossa necessidade na Zona Franca de Manaus e possam engolir o nosso Estado, né? É isso mesmo. Amon, você é jovem, serve de inspiração para outros jovens que estão aí almejando também entrar na vida política, mas na tua leitura, na tua concepção, o jovem hoje no Brasil, e quando eu digo jovem, já partindo para a vida adulta, ele é antenado com a política? Ou falta incentivo, falta uma educação que vem de base, quando eu digo de base, desde pequenininho, aprendendo... Falta uma educação que vem de base, inclusive nós temos um projeto de lei, dentre vários outros, que visa aperfeiçoar ali as iniciativas para incluir a educação política e a educação financeira na grade curricular das escolas, no nosso caso como tema transversal. Já existem outros projetos que tratam desse mesmo assunto no Congresso Nacional e nós buscamos aperfeiçoar essas discussões, fazendo a melhor proposta possível. Acredito que não dá para a gente generalizar e dizer ou que os jovens eles acompanham ou que deixam de acompanhar. Obviamente, tem um percentual de jovens que acompanham a política e tem um percentual de jovens que não acompanham. E o que eu faço é tentar conversar com a parcela de jovens que já acompanha a política e influenciar quem ainda não acompanha e vive nesse outro mundo, digamos assim, que venha para essa nossa realidade e passe a acompanhar mais também. Então, nós temos ali projetos voltados à educação política, como é o Epifania Política, que eu citei anteriormente, e o Caravana das Letras, que visam, dentre outras coisas, mostrar para essa parcela da população, não só dos jovens, mas a população em geral, a importância que tem da participação deles no debate público, no debate político, como algumas coisas podem influenciar na vida deles e eles não imaginam, enfim. E pretendemos também com isso formar novas lideranças que podem eventualmente concorrer nas eleições. Então, a gente quer abrir espaço ali para uma nova geração de políticos no estado do Amazonas para, enfim, enterrar de vez a geração que ficou conhecida pelos escândalos de corrupção, pelos inúmeros casos ali de nepotismo, por exemplo, entre várias outras coisas. Em muitos casos. E pelas velhas práticas. Você é ligado nas pautas voltadas para a diversidade? Quando eu digo diversidade, é a pluralidade mesmo. A pauta antirracismo, racismo, LGBTQIA+. Sim, Priscila. Eu, na verdade, tento voltar a minha atuação política para a pauta, para a causa do respeito. Então, que envolve tudo isso. Eu não acho certo que essas pessoas tenham que se esforçar tanto para terem um mínimo de respeito na sociedade, e que às vezes não tem, que sejam tratadas como se não fossem humanas, que sejam desrespeitadas em geral e que lidem com o preconceito. Então, ao falar de respeito, eu falo tanto da questão dos costumes que os religiosos e conservadores defendem, quanto do mínimo necessário para que esse segmento seja respeitado. E eu acho que é justamente isso que falta, em geral, na política hoje. As pessoas não respeitam
as escolhas individuais, não respeitam a natureza do indivíduo Esse é o ponto. que tem ali, tratam como se fosse uma doença, Exato. entendeu? E isso é desumano. Tanto que a Entendeu? expectativa de uma pessoa trans hoje mal passa dos 30 anos. Antes era 24 anos, hoje ainda é muito... Isso é muito triste, isso é muito triste, porque assim, para quem defende a vida, é impossível não notar uma contradição entre defender a vida, mas não dessas pessoas. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos que defender a vida de todos e o respeito a todos. Viver uma vida digna é o mínimo que a gente merece. Quais são as suas prioridades agora enquanto deputado federal? O que, que o AMUN planeja aí pra gente? Eu tenho ali muitos objetivos, sonhos e intenções na política, mas obviamente a gente não consegue, vai ser impossível obter êxito em todas as tratativas políticas, em todas as iniciativas. Então, a ideia é sempre ter alguns assuntos à tona ali, para caso o cenário político mude, nós tenhamos ali a possibilidade de encampar a pauta, mas as principais pautas hoje que eu encampo são, primeiro, do ponto de vista da reforma militar, da reforma social, é a questão do alistamento militar obrigatório, que eu acho que deveria ter um viés voltado, um viés mais social, voltado a contratar as pessoas de mais baixa renda e treiná-las e investir na educação e capacitação delas a partir dessa convocação. E para fazer isso, a gente faz, por exemplo, retirando a obrigatoriedade do alistamento militar e priorizando as pessoas que realmente querem, mas dentre as que querem se alistar, que querem servir, priorizando as pessoas que mais precisam dessa oportunidade de trabalho também, beneficiando, por exemplo, as regiões onde a gente tem um índice maior de desemprego, porque nós temos ali pesquisas que já foram reveladas no ano passado, por exemplo, pela BBC e pelo G1, dentre outras iniciativas, que mostram que quase 50% dos jovens no Brasil querem servir as Forças Armadas. E eles querem, dentre outros fatores, porque enxergam, por exemplo, como uma oportunidade de primeiro emprego. Se a gente fizer uma análise, um recorte sociológico dessa pesquisa, a gente pode, por exemplo, inferir a hipótese de que esse percentual de jovens que querem servir as Forças Armadas possa ser maior nos pontos, nas regiões do país onde há um índice maior de desemprego, como na região Norte e Nordeste. Ou seja, ao retirar a obrigatoriedade do alistamento militar, nós forçamos as Forças Armadas, a gente influencia as Forças Armadas a privilegiar quem realmente quer, e ao privilegiar quem realmente quer, a gente privilegia as pessoas da nossa região, gerando mais emprego e renda e melhorando, aumentando ali o papel social da contratação desses jovens. E de quebra, a gente ainda resolve um outro problema secundário, que é aquele problema da contratação, ainda que muitas vezes possa ser considerado como um problema minoritário, não é o que mais acontece na contratação ali no alistamento militar, mas realmente convocar uma pessoa que não tem interesse, que não quer servir as Forças Armadas e que ainda assim é obrigada. Pessoas que passam constrangimentos. Os jovens ali, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, que não querem servir, mas que sofrem um preconceito no momento do alistamento, que em vista desse preconceito, dessa reação ali dos oficiais das pessoas ali, elas podem ser convocadas como uma forma de punição, entre outras coisas. Então eu quero resolver os dois problemas sociais e acho que o alistamento pode ser uma alternativa para isso, né? Outras questões ali que nós temos são a questão das obras inacabadas e a da fiscalização no âmbito do Ministério das Cidades, por isso que eu faço parte de mais de um gabinete compartilhado. Nós temos ali o gabinete compartilhado junto a deputados do PSB, por exemplo, como a Tabata, Duarte, entre outros, e temos uma espécie de gabinete compartilhado que é chamado de Gabinete de Fiscalização Especializada, que é um gabinete, um grupo de trabalho voltado à fiscalização, onde cada deputado tem o papel oficial de fiscalizar um ministério específico, e dentro desse grupo eu peguei o Ministério das Cidades. Então, nós vamos dar seguimento ali às pautas, como a questão do desvio dos apartamentos populares do Minha Casa Minha Vida, que a revista Cenário denunciou que foi desviado para a família da filha do prefeito, e que depois conseguiram arquivamento, mas não quer dizer que não foi desviado. É bom que você explique isso, porque Então, a galera pensa que ficou por isso mesmo. O arquivamento é uma coisa. É bom que fique claro que o desvio ocorreu,
A denúncia feita no nosso mandato, no meu mandato enquanto vereador e pela Revista Cenário enquanto veículo de comunicação, ela é procedente. Desviaram apartamentos populares para a família da filha do prefeito, para servidores comissários e assim por diante. O que conseguiram foi, infelizmente, fazer com que o Ministério Público Federal não conseguisse as provas necessárias para apontar quem foi o culpado do desvio. Então, concluíram ali, por incrível que pareça, corroborando ali com aquela questão da impunidade no país, concluíram que a culpa do desvio não foi nem de quem recebeu o apartamento, não, só recebeu, mas não teve culpa, nem de quem trabalhava lá na secretaria, não sei quem foi, e nem do prefeito e dos secretários. Então, é impressionante como desvio um apartamento popular, as pessoas que precisavam receber não receberam os apartamentos populares e parte dessas pessoas, por exemplo, morreram nos deslizamentos de terra que ocorreram recentemente. Se tivessem recebido ali os apartamentos que eram direito delas, por exemplo, talvez isso não tivesse acontecido. E depois, no fim das contas, o desvio não foi culpa nem de quem recebeu o apartamento, nem de quem trabalha na secretaria, nem do secretário, nem do prefeito. Essa foi a conclusão do Ministério Público Federal. É um absurdo, mas como o responsável direto pela fiscalização do Ministério das Cidades no Brasil, nós vamos apurar esses desvios não só aqui em Manaus, mas no resto do Brasil, e lutar para mudar os critérios da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades para o repasse desses recursos e para a destinação desses apartamentos para as pessoas. Então, isso também é uma pauta, bem como, por exemplo, a questão de impedir que programas sociais como Bolsa Família sejam utilizados para, ao invés de ajudar ali a população que realmente precisa, sejam utilizados para, por exemplo, pagar cabos eleitorais. Como foi a fraude, Priscila, que ocorreu para esse desvio dos apartamentos populares que a Cenário denunciou lá atrás? Eles fraudaram o CadÚnico, que é o cadastro do governo federal responsável por basicamente todos os programas sociais. Então, a fraude que ocorreu, que permitiu a destinação desses apartamentos populares para as pessoas indevidamente, também permite, em tese, que essas pessoas recebam o Bolsa Família indevidamente, dentre vários outros programas sociais. Então, essa vai ser uma pauta do nosso mandato no Ministério das Cidades. Não, vem muita coisa por aí. Pode ter certeza. Você falou aí das questões da prefeitura e tal. Teu nome rola muito, principalmente em pesquisas eleitorais, pré-pesquisas feitas aí. Com o Amon, um possível candidato a ser prefeito de Manaus. Amon, pensa nisso? Você pensa nisso? Olha, nesse momento não é o que eu tendo a escolher como caminho. Nesse momento, a minha prioridade mesmo é cumprir as minhas propostas de campanha. Como eu cumpri, por exemplo, quando fui vereador. Eu cumpri todas as propostas de campanha antes de pensar numa candidatura e oficializar uma candidatura a deputado federal. Então, eu vou seguir isso durante toda a minha vida pública. Assumi há poucos meses o mandato de deputado federal e não posso, assumindo há poucos meses, já pensar em ir para outro mandato. Mas recebe isso, senhora? Olha, eu recebo, eu me sinto muito agradecido e lisonjeado pela população me ter em alta consideração dessa forma. Já foi mais de uma pesquisas por institutos renomados e antigos como Perspectiva, que é um dos mais antigos, e institutos como o Iveritas, que foi um dos únicos ali que acertou, que cravou o resultado das urnas na última eleição. Então, na pesquisa da Perspectiva, nós estamos ali no empate técnico com o prefeito, e na do Iveritas chegou a estar até acima, em outras abaixo, e acho que essa boa colocação em todas as pesquisas é um sintoma de um trabalho sólido que a gente tem tentado fazer em parceria e em consonância com o apoio popular e a participação. É um mandato participativo, mas por evidentemente. hora o Amon não vem como Por hora eu prefeito. quero fazer o melhor mandato possível. Como é a tua relação atualmente com o governo do estado, saindo um pouco do âmbito municipal para o estadual? Republicana, como é em qualquer outro governo, seja federal ou até o municipal, a prefeitura de Manaus, eu tenho a mesma postura. Infelizmente, o prefeito Davi Almeida, ele adotou uma postura de não aceitar as cobranças, quando, na verdade, fazer essas denúncias, essas cobranças, essas fiscalizações, deveria ser algo que é inerente ao mandato de um parlamentar. Os parlamentares, eles têm o papel de fiscalizar, representar e legislar. E eu não vou ficar só na representação e na legislação, vou fiscalizar também. Exerço todas as funções que eu tenho como parlamentar. Então, recentemente, há cerca de 2 meses, eu denunciei, por exemplo, que um andar inteiro do Hospital do SECOM, da Fundação SECOM, estava vazio, e o governo estadual, o governador Wilson, ele recebeu essa denúncia e, ao invés de tentar escondê-la ou me retaliar politicamente, ele resolveu
Então isso foi bom. Obviamente, Priscila, ainda tem milhares de outros problemas que precisam ser resolvidos no governo estadual. Mas com esse tipo de postura, eu espero que sejam resolvidos de fato. E vou continuar mandando, encaminhando para o Ministério Público, para o próprio governo estadual, para os deputados estaduais, enfim. Amon, antes da gente encerrar o programa, eu vou voltar um pouquinho no início do ano e eu gostaria de saber o que você pensa do 8 de janeiro, marcado aí pelos atos antidemocráticos logo após a eleição do presidente. Eu acho que precisam ser apurados. Sempre defendi uma apuração e uma transparência para com esse episódio terrível e tenebroso que aconteceu na história do Brasil, que marca a nossa democracia para sempre e que manchou a reputação internacional do Brasil, que tenta hoje resolver problemas, servir como mediador, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, mas demonstra para a comunidade internacional que não consegue resolver os seus próprios problemas internos. Então, se a gente não consegue resolver e botar um ponto final num problema interno nosso que está acontecendo dentro de casa, como que a gente vai se propor a resolver os problemas dos outros? E agir como um mediador internacionalmente nessa questão. Eu acho que para que a gente consiga, de fato, reposicionar o Brasil internacionalmente, a gente precisa superar o 8 de janeiro. E para superar, a gente só consegue fazer isso com apurações independentes, com apurações rigorosas e abordando a pauta. Não dá para esquecer ou coisa do tipo. Até pouco tempo eu defendia que essas apurações elas não deveriam ter, por exemplo, a interferência política de deputados federais no Congresso Nacional. Porém, há pouco tempo, na semana passada, vazaram vídeos que estavam em sigilo do governo federal, vídeos do Palácio do Planalto, que mostraram ali, supostamente, pela denúncia da CNN a nível nacional, uma possível omissão do ministro. Posteriormente, a Rede Globo mostrou ali no Fantástico que, a priori, não houve uma omissão, pelo menos não da forma como foi apresentada, mas ainda assim restam algumas perguntas, como, por exemplo, por que então colocaram isso em sigilo se o ministro não participou? Tudo bem. Eu acho que é muito fácil para o governo federal mostrar que estava do lado certo. Basta ele derrubar o sigilo de tudo e dizer por que ele quis botar em sigilo, que é uma coisa que não entra muito à cabeça. Se há a possibilidade de terem escondido essas imagens que estavam em sigilo de outras investigações, como a da CPI da Câmara Legislativa Distrital, da Polícia Federal e assim por diante, e aparentemente houve isso foi demonstrado ali, por exemplo, no posicionamento dos ministros do STF, quando as imagens vazaram. Então, aí eu passo a admitir a possibilidade de que apenas um mecanismo como uma CPMI possa ter a força necessária para romper todas essas barreiras e trazer o assunto à tona. E aí, quem for podre que se quebre, o governo que se defenda, a turma do Bolsonaro que se defenda. Eu não quero saber quem errou, eu quero saber que quem tiver feito besteira vai ter que ser punido. E aí sim a gente supera o que aconteceu de uma vez por todas, põe um ponto final nisso e passamos a discutir as pautas que realmente importam para o avanço do Brasil. As pautas de combate à fome, as pautas de combate à desigualdade social e da questão dos apartamentos populares foram desviados, a pauta das obras inacabadas, a do desvio do dinheiro público, do combate à corrupção, sobretudo, das contas públicas que precisam ser equilibradas. Hoje a gente tem um déficit e ninguém sabe o que vai fazer. O governo tem uma bomba na sua mão. A gente não sabe o que eles vão fazer. Vão aumentar a arrecadação, vão cortar gastos, vão fazer o quê? E a gente precisa falar do que realmente é importante. De contas públicas, de desigualdade, de fome, de corrupção e assim por diante. E só botando um ponto final nisso é que a gente vai conseguir fazer isso. Essa é a minha perspectiva a partir de agora e por isso também, diante de tudo que aconteceu, decidi apoiar recentemente essa CPMI, pretendendo inclusive atuar de maneira independente, como tenho atuado, para garantir que todo mundo seja chamado. Tem que chamar o Bolsonaro sim, convocar, tem que chamar o Lula sim, convocar, tem que chamar os ministros, tem que chamar todo mundo que está envolvido e jogar com todo o respeito, mas jogar a merda no ventilador, porque é só expondo tudo, fazendo tudo às claras e levando o assunto à tona é que a gente vai conseguir superar isso. Isso já ficou muito claro. Amon, eu te agradeço mais uma vez a tua participação aqui conosco, foi muito boa a nossa conversa, muito obrigada por ter aceitado, ter vindo aqui participar, conversar com o nosso público do programa Cenário Entrevista. Eu quero que tu deixe agora, olhe para a câmera aqui,
da tua câmera exclusiva e deixe teu recado para quem está assistindo a gente. Fica Obrigado, à vontade, Priscila. ela é toda sua. Obrigado a toda a equipe da Cenário, muito obrigado a todos vocês que assistiram até esse momento. Eu quero só te pedir para que, se você já recebeu, por exemplo, alguma fake news recentemente sobre uma dessas coisas, como por exemplo, sobre os apartamentos populares, a denúncia que foi feita tanto pelo nosso mandato quanto pela Cenário, em momentos diferentes e também em momentos que convergiram ali entre si, que você compartilhe a informação correta, que saiba que nem a Cenário fechou os olhos e nem eu, enquanto parlamentar, fechei os olhos para essa situação, que nós vamos apurar a fundo esse tipo de desvio e lutar por melhorias nos critérios do governo federal, do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e assim por diante, para evitar que novos desvios aconteçam, que isso aconteceu sim e que, infelizmente, a impunidade imperou em mais esse caso aqui na cidade de Manaus, que apesar de terem desviado, a conclusão foi de que ninguém tinha culpa do desvio, o que é uma pena. Eu não vou... Não fico satisfeito com isso e vou continuar conversando ali com o Tribunal de Contas da União, com a comissão, com o Gabinete Especializado de Fiscalização na Câmara dos Deputados, da qual faço parte, e assim por diante, para garantir que isso não fique impune. Maravilha. Muito obrigada, Amon. Seja Obrigado, sempre muito Priscila. bem-vindo, viu? Muito obrigado E a toda a equipe também. Termina o programa Cenário Entrevista desta segunda-feira aqui. Mas você sabe que na próxima segunda-feira, às 10 da noite, nós estamos aqui pela TV Onda Digital, canal 8.2, e também pelo canal da Cenário no YouTube, Cenário Amazônia. A gente espera por lá também. Então, até lá.